Oi, meu nome é Luiz Fernando Ticli Vieira, eu sou médico ortopedista e traumatologista e tenho a oportunidade de conversar com vocês hoje sobre Drug Holiday, quem são os candidatos. Seriam as férias terapêuticas, né? Essa seria a minha declaração de conflito de interesses. Bom, para nós iniciarmos esse bate-papo de hoje, nós temos que definir quem pode curtir esse feriado, né? Seriam os pacientes que fazem uso das medicações de nome da classe bifosfonatos. Seriam entre elas o alendronato, o residronato, o ibandronato e o ácido zoledrônico. Os pacientes que não apresentaram fratura e os pacientes que têm um T-score maior do que 2,5. Quais são os pacientes que não podem curtir esse feriado? Seriam os pacientes que fazem uso do denosumab, da teriparatida, do raloxifeno, pacientes que têm um risco de fratura aumentado, um risco iminente de fratura e com fatores de risco também importantes, com T-score menor do que 2,5. Por que feriado? Se o paciente com hipertensão arterial sistêmica e o paciente com diabetes mellitus não tiram férias. Por que faríamos um feriado no tratamento de osteoporose? Por causa da afinidade dos bisfosfonatos e o seu efeito residual que ele apresenta no osso, né? O objetivo é minimizar os efeitos colaterais e maximizar os benefícios do uso dessas medicações. Então, como falamos, os pacientes com hipertensão e diabetes não tiram férias, e os pacientes que usam os bisfosfonatos, eles apresentam esse efeito residual no osso. Então, aproximadamente, após uma dose, um ano de uso do bifosfonatos, a metade da dose ainda fica residual nesse osso. Após 2 anos, em média, um quarto dessa dose ainda está presente no osso. E após 10 anos, podemos ter até um quarto dessa dose presente residualmente no osso. O objetivo é minimizar os efeitos colaterais e maximizar os benefícios. Bom, sobre os efeitos adversos, aqui nós temos duas imagens impactantes, né, de uma fratura atípica e de uma osteonecrose de mandíbula. Esses efeitos adversos, eles são raros, mas eles são muito valorizados pela mídia. A relação desses efeitos adversos com o uso dos bisfosfonatos ainda não está bem estabelecida, mas nós temos a plena certeza que os bisfosfonatos elas protegem mais do que prejudicam o osso do paciente. Então vamos falar sobre o risco e benefício do uso dos bifosfonatos. Com certeza, como falamos, os benefícios superam os riscos. As complicações mais graves são a fratura atípica e a osteonecrose da mandíbula. A fratura atípica do fêmur é uma fratura que ocorre em 16 a cada 100 mil pacientes tratados com esses bifosfonados. Nós temos certeza, estudos científicos evidenciam que com o tratamento do bisfosfonato nós evitamos muitas fraturas típicas e a incidência das fraturas atípicas é bem menor. Então, existe uma vantagem em tratar. A osteonecrose da mandíbula é uma complicação bem mais rara. Seria numa incidência de 1 para 10 mil, 1 até 100 mil pacientes em uso dos bifosfonatos. Existe também a ocorrência da osteonecrose da mandíbula em 1 para cada 3 mil pacientes sem uso de bisfosfonatos. Outros fatores que ajudam a ocasionar essa osteonecrose seriam má higiene bucal, a diabetes, o tabagismo, o uso de glicocorticoides, procedimentos dentários invasivos e assim por diante. Bom, a princípio, quando que nós devemos parar, fazer essas férias terapêuticas? Nos alendronatos, que são medicações via orais, com 5 anos, e no ácido zoledrônico, que é uma medicação endovenosa, com 3 anos, a partir de 3 anos, né? Existem vários estudos sobre a extensão do uso dos bisfosfonatos para 10 anos do alendronato e 6 anos do ácido zoledrônico, né? Então, nós sabemos que esse paciente que tem um baixo risco para fratura, ele não tem benefício de continuar a medicação, mas esse paciente que tem um alto risco, um T-score do fêmur menor do que 2,5 e apresenta uma fratura por fragilidade durante o tratamento, ele tem o benefício de continuar essa medicação e evitar essa parada, né? Por que um T-score de 2,5?
O objetivo é alcançar um valor superior ao inicial. Toda vez que nós vamos tratar um paciente, mesmo com uma droga antirreabsortiva, nosso objetivo é ganhar um pouco de massa óssea, né? Seria o nosso objetivo do tratamento. Quando um T-score no fêmur permanece menor do que 2,5, a continuação do tratamento, nós sabemos que reduz fraturas vertebrais e outras fraturas. E quando o T-score do fêmur é maior do que 2,5, nós temos um pouco benefício em tratar, nós questionamos a possibilidade de poder parar e fazer essas férias terapêuticas. A força-tarefa de tratamento em longo prazo sugere continuar ou mudar o tratamento quando o T-score do fêmur é menor, igual a 2,5. Qual o tempo de feriado para cada medicação? Bom, isso vai variar de acordo com a afinidade dos bifosfonatos pela hidroxiapatita do tecido humano, do osso. Em média, o tempo de feriado com alendronato seria 2 a 3 anos, do ácido zoledrônico de 3 anos e do ibandronato e do residronato 1 a 2 anos. Esse paciente pode quebrar durante o feriado? Sim, ele pode quebrar. E existe pouca evidência de como se evitar. Então, nós temos que tomar cuidado nesse paciente, para você optar por esse feriado em relação à história e exame físico desse paciente, fazer uma boa anamnese dele, ver fatores de riscos. Os pacientes mais idosos têm mais chance de quebrar, o paciente com baixo índice de massa corpórea também, o paciente que perdeu peso nos últimos tempos tem uma chance maior também de quebrar. Histórico de quedas, o paciente caidor tem mais chance de fraturar, e os pacientes que usam medicações com efeitos adversos ao osso, como os glicocorticoides, também fragilizam o osso de uma maneira bastante preocupante. Sempre investigar as causas secundárias e levar em consideração que elas fragilizam os ossos mesmo. Paciente que tem hipotireoidismo, hipertireoidismo e assim por diante, né? Sempre temos que incentivar o paciente a uma boa ingesta de cálcio e manter essa vitamina D acima de 30 nanogramas por ml. Esse é o algoritmo para manejo em longo prazo de pacientes com osteoporose tratado com bifosfonatos. Isso é uma força-tarefa que foi realizado pela SBMR em 2014, que nós podemos evidenciar que se uma mulher foi, pós-menopausa, tratada com bifosfonato oral por mais de 5 anos, ou bifosfonato endovenoso por mais de 3 anos, porém menos de 10, se apresenta uma fratura de fêmur, vertebral ou múltipla, antes ou durante o tratamento, esse paciente vai continuar o bifosfonato ou trocar por uma droga alternativa e você vai continuar reavaliando nos próximos anos, né? Se esse paciente não tem uma fratura de fêmur vertebral ou múltipla durante o tratamento, mas tem um T-score menor do que 2,5, ou um alto risco de fratura pelo FRAX, você vai continuar o bifosfonato por 10 anos, por via oral, ou trocar o medicamento e reavaliar nos próximos 2 a 3 anos. Continuar avaliando. Se esse paciente não tem um T-score menor que 2,5 e não tem um alto risco de fratura, você pode considerar o feriado do tratamento e continuar reavaliando nos próximos anos. Quando acabar esse feriado? Bom, o paciente que está bem nesses 2 a 3 anos, com uma densitometria estável, com T-score maior do que 2,5, que não apresentou nenhuma fratura, que não tem novos fatores de risco, você pode até continuar esse feriado com avaliação, observando essa avaliação anual, com densitometria, com marcadores de remodelação óssea, principalmente o CTX, usando essas calculadoras, mas a grande realidade é que nós temos que ter um feeling, depende muito da nossa percepção do que a gente acha que esse paciente precisa ou não. Em resumo, a drug holiday, ou as férias terapêuticas, elas são usadas apenas para os bifosfonatos. Elas são realizadas para diminuir os efeitos adversos, que são a fratura típica e a osteonecrose de mandíbula, né? E os pacientes que ganharam mantendo uma boa DMO têm essa indicação de fazer as férias terapêuticas. E, afinal, esse estudo ainda não está bem definido, mas a gente já pode usar esses critérios para aplicar, né? Eu agradeço muito poder participar desse congresso realizado pela Associação Brasileira Ortopédica de Osteometabolismo e agradeço e me coloco à disposição para qualquer esclarecimento. Obrigado.